Minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos, eu vos saúdo em nome de nosso Senhor Jesus. Iniciando a nossa atividade nesta segunda-feira, quando o mundo ocidental comemora o Dia dos Mortos, o Dia de Finados, nós vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, para que possamos, nesse instante, pedir a Ele que não somente abençoe-nos e a todos vocês que nos acompanham, mas que vocês que também estão fazendo esse procedimento, como nós estamos fazendo agora, que Ele permita que os espíritos amigos fluidifiquem esta água, magnetizem este líquido, para que ao final de nossa semeadura nós possamos sorver em sentido de trazer a paz, a harmonia, o amor para todo o nosso ser, equilibrando todos os corpos e nos proporcionando a oportunidade de realizar mais na caminhada evolutiva em que nos encontramos. Seja conosco, querido amigo Jesus, hoje, amanhã e para sempre. Meus queridos irmãos, hoje é um dia muito significativo para o mundo ocidental. E vamos falar hoje do Dia de Finados, o Dia dos Mortos, a morte e a desencarnação, os mortos-vivos e os vivos-mortos, conforme nós fomos anunciados pelo quadro de estudos para o mês de novembro que a nossa irmã Jamile carinhosamente vem elaborando há algum tempo. Portanto, nós vamos começar no sentido de esclarecer para vocês, de mostrar algo significativo na história desse dia 2 de novembro. O dia 2 de novembro, ele foi instituído Dia de Finados, no século X, na abadia beneditina da cidade de Cluny, na França, pelo abade Odilon, ou Odilo de Cluny. Odilon, uns chamam Santo Odilo de Cluny, outros Odilo de Cluny. É celebrado o dia 2 de novembro no mundo todo ocidental, quando milhões de pessoas vão aos cemitérios levar flores, velas, sentimentos e orações. É muito bom, muito bonito ver essa demonstração de afeto na lembrança que nós fazemos com os nossos entes queridos que já partiram para outra dimensão e continuam vivos no além-túmulo. Portanto, nós vamos caminhar a nossa jornada trazendo para vocês agora alguns pensamentos de renomados espíritas. Dentre eles, nós vamos pedir a inspiração do irmão Rodolfo Caligares, do livro que ele escreveu, Páginas de Espiritismo Cristão, do capítulo 8, editado pela Federação Espírita Brasileira, quando ele nos diz que as homenagens que se prestam aos mortos é a afirmação solene da certeza de que a sepultura não é o término fatal da vida, mas a porta de entrada para um novo modo de existência, ou seja, a passagem para o plano espiritual. Olha o pensamento agora que eu trago para vocês, o pensamento de Joana de Ângeles, no livro Rejubila-te em Deus, no capítulo 29. Aqueles que são considerados mortos encontram-se vivos, por isso que nós chamamos de mortos-vivos, em processo de autoavaliação dos próprios atos do plano espiritual, ansiosos pela oportunidade de recomeçar e refazer os caminhos mal percorridos na reencarnação que acabou de deixar. Então, são esses chamados mortos que estão vivos. Eles não desapareceram, apenas perderam a indumentária, o corpo físico, para passar para outra dimensão. Vamos verificar agora outro livro publicado pela Federação Espírita Brasileira, de um espírita muito dedicado, que ele utilizava o pseudônimo de Vinícius, mas na realidade o nome dele oficial era Pedro de Camargo. Escreveu um livro lindo, Nas Pegadas do Mestre, o capítulo O Dia dos Mortos, edição da FEB, quando ele diz: para o mundo, mortos são os que despiram a carne. O que nós já falamos, são os mortos vivos, estão mortos, mas estão vivos no plano espiritual.
Para Jesus, mortos são os que vivem nela imersos, ou seja, encarnados, alheios à espiritualidade. São os que nós chamamos de vivos mortos, mortos para a vida eterna, mortos para a imortalidade, mortos para o reino dos céus, porque não renegam tudo isso e se mostram desconhecidos desse processo, vivendo somente a materialidade. Nós vamos agora também buscar em Joana de Ângeles, no livro Lampadário Espírita, na página 74. Mortos estão os usuários da rebeldia, os campeões da corrupção, os enclausurados no primitivismo em que se comprazem. Então, são os vivos que estão mortos, mortos pela rebeldia. São esses campeões da corrupção porque desconhecem a vida eterna, desconhecem a lei de causa e efeito, desconhecem a reencarnação e desconhecem que depois do corpo, com as células desagregadas, o espírito se desloca para o plano espiritual e continua vivíssimo, porque ele não morre no sentido de ser espiritual, continua vivo, ele foi criado para a imortalidade por Deus. Olhem agora também Joana de Ângeles no livro Florações Evangélicas, na página 202. Mortos estão, em realidade, aqueles que têm fechados os olhos para a vida eterna, e jazem anestesiados na ilusão, deambulando em hipnose inditosa entre viciações e enganos. Esta é a visão da espiritualidade. Esses que estão encarnados, mas são considerados mortos, mortos porque desconhecem ou renegam a espiritualidade. E aí nós vamos ver agora o que aconteceu com Jesus, citado por Lucas no capítulo 9, versículos 58 a 60, que vocês sabem, apenas eu vou lembrar. Quando Jesus disse a um jovem, segue-me, e ele respondeu, Senhor, consente que primeiro eu vá enterrar meu pai. Jesus lhe retrucou, deixa aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. Vejamos que Jesus identificava deixar os mortos, enterrar os seus mortos, era justamente os vivos que estão mortos para a espiritualidade, os mortos para a vida eterna. Deixa aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Por isso, ele não quis de maneira nenhuma desprezar o sentimento de homenagem aos seus entes desencarnados. Só que aquele jovem tinha um problema para resolver. Vocês vão observar agora, porque nós temos de buscar esse auxílio na irmã Joana de Ângeles, quando ela conta no livro Jesus e Atualidade, no capítulo Jesus e Decisão. Quando ela conta, é provável que esse fosse o intento real daquele jovem de sepultar o genitor, adiando o engajamento na tarefa da vida eterna. Todavia, é possível que o moço ocultasse uma outra intenção. O desejo de estar presente ao velório e à inumação do cadáver talvez significasse a preocupação de ser visto como um filho cuidadoso e fiel, merecedor da herança que lhe cabia. E foi o que aconteceu. Ele não seguiu Jesus, ele tomou posse da herança, ele se casou depois, teve 4 filhas, e todas elas, para benefício dele, eram médiuns. Vamos ver essa história agora, que eu vou trazer para vocês, que vocês sabem que eu adoro muito, amo a irmã Joana de Ângeles, e amo também a professora Amélia Rodrigues, e ela nos traz no livro Primícias do Reino, na página 112. Filipe era o nome daquele rapaz, que fora chamado para espalhar as sementes de luz, rogara primeiro a Jesus, eu quero enterrar meu pai. Tocado, depois ele seguiria para evangelizar, como diácono na Samaria e em Saron, acompanhado de suas 4 filhas, todas médiuns proféticas da igreja primitiva. Viram que coisa linda?
ele teve uma opção. Depois, ele que estava casado com a fortuna na mão, ele foi ajudar também a Casa do Caminho lá com Pedro, oferecendo os seus bens para que Pedro continuasse aquele trabalho maravilhoso de cuidar dos necessitados. Mas vamos verificar também outra passagem, duas passagens interessantes que a irmã Amélia Rodrigues nos fala sobre o diácono Filipe. Vejam no livro Primícias do Reino, na página 202. Lucas, recém-convertido por Paulo, Lucas que escreveu o Evangelho, orientado, inspirado por Paulo, orientado por ele, Lucas residiu em Cesareia, no lar do diácono Filipe, de quem, emocionado, Lucas escutou a narrativa oral dos acontecimentos que Filipe teve em contato direto com Jesus, que Lucas não conheceu. É uma coisa maravilhosa, são esses dados aí que a professora Amélia registra. E mais ainda, no outro livro, Amélia Rodrigues escreve no livro Luz do Mundo, na página 210, profetizavam as filhas virgens e dignas de Filipe, em cuja casa Paulo de Tarso, no ardor da sementeira da fé edificante, se hospedara em Cesareia ao retornar da viagem a Tiro e Ptolomaida. Então vocês vejam aí quanta coisa interessante. E aí vocês podem observar depois, puxa, Ari, você faz essa pesquisa, realmente é uma pesquisa bem feita, mas eu mostro para vocês aqui, graças a um presente maravilhoso. Vocês observando aqui, ó, que eu recebi da irmã Isis, que me deu, são 2 volumes, a coleção de pérolas da série psicológica, da série evangélica da irmã Amélia Rodrigues. É só colocar o assunto Filipe, aí ela mostra todos esses livros, mostra por que isso, porque nós temos o hábito, aliás, há muito tempo, de colocar esse livro aqui, é um exemplo aqui, Compromissos de Amor, tem uma página lindíssima, lindíssima, completa do Padre Natividade, que fala sobre a questão, os últimos serão os primeiros. Essa página é linda, maravilhosa. E eu sempre tive o hábito, o costume de colocar aqui, como vocês estão vendo, é aqui na última página e na contracapa. Eu escrevo ali a página e o assunto para depois fazer a pesquisa. Mas com este livro, esse tesouro que a irmã Isis me ofereceu, é maravilhoso, porque aqui com um livro só eu já vou em cima e trago com mais facilidade os assuntos para vocês, como vocês estão observando. Agora nós vamos trazer aqui o livro Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda, na página 214, quando a veneranda benfeitora, ela esclarece a diferença, o que é morte real e o que é desencarnação. A morte real, segundo ela, ocorre quando o tronco encefálico deixa de funcionar, dando início à desencarnação, cujo processo pode prolongar-se por tempo que corresponda ao estado evolutivo daquele falecido ou de apego ou não do espírito ao corpo. Os espíritos mais elevados, antes mesmo de pararem as funções cerebrais, o tronco encefálico, eles já se deslocam. A desencarnação significa desencarnação, a ação de sair o espírito da carne, desencarnação. Portanto, esse é o que ela diz, é o processo. Nós deveríamos evitar o nome desencarne, porque desencarne é tirar a carne dos ossos, mas desencarnação é a ação de o espírito deixar a carne, deixar o envoltório. O que ela diz aqui, esse processo pode prolongar-se por tempo que corresponda ao estado evolutivo e o estado de apego ou não do espírito ao corpo. Isso pode levar horas, pode levar um dia, pode levar uma semana, pode levar um mês, pode levar um ano, pode levar 10 anos, pode levar muito mais do que isso. Eu vou trazer aqui para vocês 2 quadros muito interessantes, que é do livro Obreiros da Vida Eterna, do nosso irmão André Luiz, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. É quando ocorre aqui o enterro de Dimas.
Nós temos aqui esse primeiro, claro, para mostrar para vocês aqui. Olha aqui o slide que foi desenhado representando cada parte característica do livro, Obreiros da Vida Eterna. É Obreiros da Vida Eterna, que está aqui comigo. Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz, a desencarnação de Dimas. E aqui estão os slides que nos foram oferecidos para a Casa de Guará, gentilmente pelo nosso irmão Patrick, que adquiriu, custou muito caro, mas foi um investimento maravilhoso, porque esses desenhos foram feitos por uma pessoa e autorizados pela Federação Espírita Brasileira. Aqui vocês estão vendo aqui quando André Luiz, acompanhado do seu orientador, depois que ocorre o sepultamento de Dimas, que eles transitam para sair do cemitério, eles observam aqui, André Luiz observa um homem que está gritando, pedindo pelo meu dinheiro, meu cheque, meu patrimônio. O homem completamente materializado aqui, preso ao corpo. Olha aqui, olha, aqui está, o fio aqui que está, penetrando aqui na sepultura. Ou seja, ele está preso ao corpo. E André Luiz, então, se espanta, e o orientador dele fala assim, não, meu irmão, é necessário que passe isso, ele não está abandonado, mas ele não pode, infelizmente, a desencarnação dele não vai acontecer agora. Mais adiante passa por uma outra sepultura. Vejo aqui uma mulher gritando, desesperada. Olha aqui, o vínculo aqui, o cordão aqui, prateado, indo para dentro da terra, ligado aos despojos. Ela estava desesperada, gritando para sair dali. E André Luiz até teve compaixão, comentou, não, vamos ajudá-la. Não, André, não faça isso não. Não faça, porque ela está sendo assistida, está amparada, Deus não abandona ninguém. Mas se você romper esses laços, esse cordão aí prateado, ela vai bater na casa dela, vai lá, e o filho dela que tem 1 ano vai certamente sofrer a injunção dela, porque vai agarrar e ela vai querer trazer para o mundo espiritual. Então vocês vejam como é o processo. Muitas vezes acontece isso, quando o espírito é apegado à matéria, demora para desencarnar, soltar os laços fluídicos que ligam o espírito ao corpo. Esse é um processo, como Joana diz aqui, vai prolongar, depende do tempo que corresponde ao estado evolutivo, de apego ou não do espírito ao corpo. E aí o que é que acontece? Devemos todos estar preparados, quem gosta de ir para o cemitério no dia de finados, lá ocorrem muitas visitas de encarnados, mas os espíritos também ocorrem, muitos que estão ainda vinculados ao corpo estão lá gritando desesperados, e os médios deverão ter, certo, os procedimentos recomendados pelo livro dos médios para ter o cuidado necessário, porque a vinculação espiritual ali não seria necessária de qualquer tipo de procedimento, porque tudo está ocorrendo sob a observação bondosa e misericordiosa de Deus. Por isso, esse é um fato importante que nós devemos observar, tomar os cuidados necessários, protetivos e espirituais, para não nos envolvermos com o desespero que vocês, médios, poderão encontrar no ambiente do cemitério, principalmente no dia 2 de finados. Vamos agora observar a diferença que a irmã Joana de Ângeles, no livro Jesus, o Evangelho, à luz da psicologia profunda, na página 42, faz a diferença de ressurreição, a ressurreição dos mortos e a ressurreição na carne. Quando ela diz, no seu sentido integral, a ressurreição se apresenta na mensagem neotestamentária, no Novo Testamento, sob 2 aspectos. Primeiro, a daqueles que retornam em corpo espiritual e confirmam a sobrevivência da vida. Que corpo espiritual é esse? O perispírito. O espírito retorna envolvido no perispírito, e quando o médium ele tem possibilidade de ver, aí confirma, claro, a sobrevivência da vida, como nós podemos comprovar a qualquer instante, chamada lá, no tempo de Jesus, ressurreição, quer dizer, ressurgir dos mortos. E o segundo aspecto, mediante o retorno em corpo físico, estruturalmente constituído pelo espírito que o veste, chamado na época de Jesus, ressurreição, a volta ressurreição na carne. Todavia, por interesses que nós não podemos mensurar,
durante os séculos em que foram feitas as traduções necessárias, mudaram, porque nós não podemos afirmar, nem pela conveniência de alguém, não podemos confirmar, mas mudaram, em vez de ressurreição na carne, retornar na carne, no corpo, mudaram para a preposição para a ressurreição da carne, o que é impossível, porque o cientista e francês Lavoisier falou que neste mundo tudo se transforma, e não poderia, o corpo vai sendo corroído pelos vermes e transformando-se dentro da sepultura. Portanto, será o correto a ressurreição na carne, ou seja, a reencarnação, como os judeus entendiam. E ressurreição da carne seria realmente impossível acontecer. Vamos agora observar o pensamento de Leon Denis, no livro Cristianismo e Espiritismo, na página 8. A ressurreição, tomada no sentido espiritual, é o renascimento na vida de além-túmulo, a espiritualização da forma humana. Mas aqui, Joana de Ângeles, no livro Rejubila-te em Deus, no capítulo 29, o triunfo da imortalidade do espírito inicia-se no momento da sua ressurreição após a morte do corpo físico, o triunfo da imortalidade. Agora, nós vamos observar uma colocação que a veneranda benfeitora Joana de Ângeles cita no mesmo livro citado há poucos minutos, Rejubila-te em Deus, no capítulo 29. Observe que ponto de vista maravilhoso. O Senhor do Universo não aplicaria mais de 2 bilhões de anos para que a vida se iniciasse no orbe terrestre até alcançar o nível da razão e do discernimento, da consciência e do saber, se a mesma vida não tivesse a finalidade sublime da perfeição. Coisa linda, maravilhosa, mostrando que o espírito é imortal e a morte apenas é uma passagem para outra dimensão, mas não acaba com o espírito. Modifica o corpo, que fica passando as transformações necessárias da matéria. Vamos agora, então, o reforço que a irmã Joana faz no livro Rejubila-te em Deus, do capítulo 29. A vida jamais se extingue, desde quando foi iniciada. O espírito é criação do amor, com o destino da alegria sem limites. Lindo, lindo, lindo. É o estímulo para nós sermos abençoados pela certeza de que iremos nos encontrar com os nossos entes queridos que nos esperarão quando da nossa desencarnação estarão lá de braços abertos e felizes, pois retornaremos ao mundo original, o mundo de origem, o plano espiritual. E Joana de Ângeles, no livro Luz nas Trevas, mas no capítulo 17, ela ressalta: os teus afetos que desencarnaram vivem e prosseguem conforme eram, enquanto na vilegiatura carnal. Jamais te iludas com a ideia absurda do nada. Aqueles que já morreram para o mundo vivem no plano espiritual. É o que Joana nos diz no mesmo livro, Luz nas Trevas, no capítulo 17. E nesse mesmo capítulo 17, ela nos diz: eles te amam ainda e têm os mesmos sentimentos de saudade, ternura, desejos de convivência, aspirações de progresso. É lindo. E ela então diz no mesmo capítulo: recorde dos momentos agradáveis que eles captarão e ficarão felizes por isso. Faça com eles como você gostará que te façam quando chegar a tua vez. Fazer isso também, lembrando sempre com saudade. No livro Lampadário Espírita, na página 59, a benfeitora Joana de Ângeles nos diz: teus mortos vivem, respeita-os, homenageando-os através da bênção da caridade dirigida aos outros. Essa é a homenagem que ela sugere no dia do aniversário do seu ente querido que já partiu, ou no dia mesmo da desencarnação que ocorreu. Faça umas doações, atenda os necessitados, enxugue lágrimas, ofereça a bênção do leite para a criança que tem com fome,
a bênção da roupa, mesmo que seja usada, para aqueles que estão com frio. Celebre a vitória da vida, fazendo uma homenagem na intenção daquele parente seu que desencarnou. E nós vamos agora trazer para vocês aqui depoimentos interessantes que eu vou mostrar para vocês. Ó. É lindo, lindo, lindo. Esse livro aqui é um livro maravilhoso, Exaltação à Vida, de Divaldo Franco e também Nilson Pereira, que ajudou a fazer as pesquisas. Divaldo recebeu várias mensagens de pessoas já desencarnadas e foram feitas todas essas comprovações. É uma coisa maravilhosa, testemunhos brilhantes. Tem uma aqui que eu separei para vocês, 2 testemunhos que nos chamou a atenção. É a parte da mensagem que eu vou dizer para vocês aqui do livro, do espírito Rita Maria Ribeiro Carleto. Neste livro aqui, ó, Exaltação à Vida, de Divaldo Franco. Quando ela escreveu na mensagem psicografada: tenho recebido os seus presentes por ocasião do meu aniversário e agradeço-lhe emocionada. A mensagem era endereçada para a dona Vandina, mãe dela, e ela escreveu lá, ninguém sabia o que era. Tenho recebido os seus presentes por ocasião do meu aniversário e agradeço-lhe emocionada. Ela dizendo isso para a mãe. Quando terminou, Nilson foi fazer a pesquisa e dona Vandina, a mãe de Rita, explicou que comemorava a data do aniversário dela, ajudando os mais necessitados em uma festa de muito carinho na periferia da cidade. Vocês viram aquele conformação? A homenagem, o espírito fica feliz e agradecendo, emocionada. A imagem que dona Vandina estava fazendo realmente é muito lindo. É a forma de transformar coroas que serão jogadas 1 mês, 2, pelos próprios trabalhadores do cemitério fora, as flores, transformar em pão, em roupa, em alimento, para ajudar, homenageando aquele que já partiu. Nós temos outra passagem interessante, é do espírito Márcio Ricardo Pinto, nesse mesmo livro, Márcio Ricardo Pinto. Olha como ele fala das preces que são endereçadas aos espíritos. Ele escreve, abre aspas, recebo as suas preces e ajuda espiritual. O pensamento do lar me chega como ondas de ternura e de felicidade, acalmando as dores do meu coração e diminuindo as angústias da minha alma arrependida. Agradeço todo o bem que vocês fazem pensando em mim. Justamente isso, fazendo a mesma coisa, fazendo demonstrações de caridade, de ajuda aos nossos irmãos necessitados. Isso é que é importante. E Joana de Ângeles, no livro Rejubila-te em Deus, capítulo 29, ela diz o seguinte: ore pelos que desencarnaram e ajuda os espíritos encarcerados na matéria, os que estão ainda encarnados, que ainda ignoram o destino que os aguarda. E siga em paz, amando e servindo sempre. Por isso, meus queridos irmãos, nós queremos agradecer a Jesus a essa oportunidade deste dia 2 de novembro, quando nós reverenciamos os nossos mortos que estão vivos com as nossas preces, dedicadas em qualquer lugar, porque eles recebem, se sensibilizam, sentem o nosso amor, sentem a nossa ternura, sentem a nossa saudade, mas sentem com alegria, com paz, com amor no coração. Porque quando nós desencarnarmos, irá acontecer que eles virão receber-nos. E nós vamos sentir a alegria desse reencontro. E quando aqueles que ficaram orarem por nós, nós vamos sentir as vibrações de ternura e de afeto que eles enviam para nós que desencarnamos. Por isso que nós devemos fazer de cada lembrança um momento dos momentos felizes que trazemos no coração, pensar neles e orar com alegria, sabendo que eles estão vivos, porque como diz o professor Eurípides Bassanufo, a invisibilidade não significa ausência. Que Jesus, na sua infinita misericórdia, balsamize os corações de todos vocês que estão comemorando hoje os entes queridos que já desencarnaram
e que Jesus seja o portador das suas vibrações de ternura, afeto e amor, levando para o coração de todos eles, em nome dessa alegria que simboliza o futuro reencontro que todos nós teremos. Que o Senhor permaneça conosco hoje, amanhã e para sempre. E neste momento, nós queremos aproveitar essa oportunidade final e beber a água que traduz aqui o medicamento mais valioso de vibrações energéticas de tantos espíritos amigos, principalmente o Dr. Flávio, a irmã Luísa de Marilac, o professor Eurípides Bassanufo, que também trabalhava com homeopatia e fitoterapia, para que balsamizem e nos ajudem a continuar fortalecidos e vinculados com firmeza e ternura ao Evangelho de nosso Senhor querido Jesus de Nazaré. Que Deus os abençoe, meus queridos irmãos, e os envolva com muita paz.